Olá, meus amigos do Canal Expresso. Estamos em festa aqui na redação do Jornal Expresso porque estamos recebendo uma celebridade santiaguense, que é a professora, a poeta, a escritora, a educadora Aida Bock Brum. E ela hoje, justamente, fizemos essa gravação no Dia Internacional do Livro. E ela lança, na Feira do Livro da nossa URI Santiago, Vida, Alma e Poesia. Que coisa bacana! Melhor ainda receber esta celebridade, Santiago e região, e muito do Estado, o avanço que tivemos, devemos a esta mulher, fundadora, criadora da URI Santiago. E ela saiu lá do Quinto de São Chico, que a gente diz, lá em São Francisco de Assis, e veio para cá, para Santiago com a sua família, e hoje nós temos um patrimônio chamado URI Santiago. É um prazer recebê-la, professora Aida. Que privilégio poder conversar com a senhora. Prazer é todo meu, João. E aí, feliz com esta obra que está lançando? Feliz e assustada. Por quê? Porque não estava no meu projeto de vida lançar livros. Esse é o seu primeiro livro? Sim, eu só tenho um livreto que foi no projeto da professora Rosane, Santiago do Boqueirão, Seus Poetas Quem São. Certo. Mas era um projeto acadêmico, não era um livro lançado por mim. E aí esse livro demorou muito para ser feito, estava guardado na gaveta, como é que foi? Na verdade, João, eu escrevo há muitos anos, às vezes até porque eu necessitava de alguns textos para as minhas aulas. Então, como às vezes eu tinha dificuldade de encontrar aquilo que eu queria, eu escrevia. Então, aí eu ainda estava no Medianeira quando eu escrevi Mudança para Casa Nova, foi justamente para trabalhar o discurso indireto livre. Eu estava no Medianeira ainda quando escrevi A Voz Recíproca de Amar, porque eu queria ensinar as vozes verbais para os meus alunos do ginásio. Sim. E assim, eu escrevi Monólogo da Via Crucis, porque não encontrava um monólogo que se transformasse em solilóquio. Aí eu escrevi o Monólogo da Via Crucis, que eu amo muito. Mas então esse livro estava só questão de lançá-lo. Sim, eu não fiz um poema novo. Um trabalho maior foi garimpar no meu computador, porque eu nunca fui caprichosa de abrir uma pasta para o que eu escrevia. Eu abria um Word, escrevia, lá ficava, abria outro Word, e na hora que eu tive que procurar isto, foi mais difícil. Dei muito trabalho à Silvânia e à Sandra, porque aí eu imprimi essa montanha de coisas e disse, eu não sei organizar. Aí elas levaram com elas para a praia e lá elas dividiram as sessões do meu livro. Devo a elas. Certo. Depois, quando eu fui para a Valéria me perguntou qual é o título da Aida, eu disse, não sei. Eu não estava pensando em livro. Aí, no outro dia, eu cheguei lá e me disse, dona Aida, a senhora não gostaria de que fosse Vida, Alma e Poesia? Eu digo, ótimo, vamos fazer esse. Foi ela que escolheu. Maravilhoso. Então, é isso aí. Dona Aida, a senhora está feliz com o lançamento do livro, mas a gente gosta um pouco de entrar nessa seara aí da educação. A educação brasileira hoje, dona Aida, para a senhora, com os avanços, hoje se fala em educação em casa. Está um projeto colocado, eu estive agora há pouco com a ministra dos Direitos Humanos e ela também falava desse projeto para educar em casa. Não sei se vai passar no Congresso. E se fala em também a educação à distância. A senhora vê todos esses acontecimentos. A senhora esperava acompanhar tudo isso ainda no Brasil, não é? Olha, eu fui educada em casa. A minha mãe nos alfabetizou, todos nós, em casa, no Quinto de São Francisco. Depois que nós íamos para o Alegrete para estudar lá. Eu acredito na educação, mas a grande desvantagem que eu vejo é a socialização do aluno. Né? Essa é a desvantagem, porque o homem não é uma ilha.
Ele está para se comunicar com os outros. E até nessa convivência, ele aprende algumas coisas que a sociedade mais tarde vai exigir, que ele vai aprendendo, vai se socializando e vai tendo mais flexibilidade, né, para... É isso que eu acho. Quanto à educação à distância, a educação formal na escola, ela está tão depauperada por causa às vezes, o desinteresse dos alunos, a falta de interesse do professor mal pago, que às vezes fecha os olhos e deixa muito laissez-faire a coisa. E aí, então, se uma boa educação à distância exige do aluno estudo e que o professor funciona como um mestre que vai lhe tirar as dúvidas que por acaso surgirem, eu vejo uma excelente educação. Claro que tem certas áreas do conhecimento. Por exemplo, como é que tu vai fazer educação física à distância? Se tu precisa, né, dos exercícios de natação, tu não ensina natação por um polígrafo. Então, tirando determinadas áreas do conhecimento, eu acho que é válido. Sim, senhora. E olha, hoje a senhora acredita que que a pessoa pode ainda ter essa paixão por ser professor, conseguir, não só a paixão, mas conseguir manter a sua família sendo professor aos novos, porque literatura, essas ideias assim, poucos buscam, poucos querem saber da educação porque realmente pagam pouco. O que será o futuro da nossa educação, professora Aida? Olha, João, eu fui professora, eu fui normalista. Nos bancos da escola normal, eu aprendi a grande vocação de ser educadora. A palavra professor eu não consigo nem assimilar perfeitamente. É muito amplo. Porque eu prefiro ser uma educadora. Claro, o professor é mal pago, e como professor mal pago, ele se sobrecarrega porque ele não pode ter uma empregada para substituí-lo se é uma mulher. A professora não, ela precisaria ser uma intelectual. E como é que ela vai se intelectualizar com todo o trabalho da casa, criação de filhos e mais preparação de aula, estudo? Que tempo sobra para o professor estudar, se ele não ganha o suficiente, né, para manter a sua estrutura familiar? Então, eu acho difícil. Eu acho que está na hora do Brasil repensar a grande função do educador e fazer com que o professor realmente consiga sobreviver, porque, senão, eu não sei onde é que nós chegaremos. O que vamos fazer com os nossos jovens, né? Vamos dar um pulinho no passado? Vamos para nós. Esse bate-papo está bem gostoso, a gente vai aproximando do final, porque o que é bom dura pouco, realmente, e nós queremos saber, dar uma viagenzinha ao passado e lembrar de quando começou a primeira pedrinha lá na URI, lá naquele terreno grandioso que está, aquele palácio que está lá, tão bonito, um dos mais belos campos da região, da URI, né? Da região onde a URI atua, e ela tem uma história interessante. Outro dia estava falando com uma pessoa e alguém lembrou, porque a senhora estava lançando o livro, e alguém me disse, olha, a professora Aida, ela colocou até os seus bens à disposição do banco para conseguir levantar essa URI e que poucos acreditavam. A senhora recorda algumas coisas que lhe diziam na época, dona Aida? Olha, as coisas que não me fazem bem, João, eu prefiro colocar vamos dizer assim, no porão do esquecimento. Né? Eu sempre digo para os meus filhos, o que te constrói, acelera e aproveita e anda para frente. O que não te constrói não é problema teu. Então, não te preocupa com isso. Por isso, eu nunca me preocupei com essas coisas. Né? Que eu era uma vendedora de sonhos, que eu estava entregando o FESAM para a FURI.
né? Mas eu tinha um filho advogado e bom advogado que me assessorava. O patrimônio do FESAM foi entregue para a FURI, mas com a ressalva. Se um dia nós nos separarmos, todo o patrimônio que era do FESAM, que hoje é do nosso campus, ele retornará ao município de Santiago, com todos os seus acréscimos. Portanto, todo esse patrimônio que tem aí é de Santiago, não é de ninguém mais. Então, eu não posso me preocupar com... Verdade, né? verdade. Mas foi difícil, né? Porque num tempo que credibilidade não se acha tão fácil, a senhora colocou lá os seus bens e conseguiu o empréstimo famoso para dar início à obra, né? E o seu Armindo Bock, do nosso Sicredi, o nosso Sicredi acompanhando e está aí firme e forte, né? Aí conseguindo alicerçar a nossa educação. Na grande verdade, o primeiro empréstimo que eu fiz, que precisei colocar a minha chácara como calção, foi para comprar 20 computadores para abrir a escola da URI, que não havia escola de informática em Santiago. E naquela época o computador era uma fortuna. Eu comprei 20. E foi a primeira vez. Ainda não era em função da universidade. E isso eu devo ao meu marido, que ele sempre acreditou no meu trabalho e sempre foi um grande companheiro. Sim. Que me ajudou, que confiou, que sabia que eu pagava. Né? Então, mas isso também faz parte da história. E como é que está o seu Alfredo? A senhora está cuidando dele? Está bem, graças a Deus, está forte. Tem, assim, os exames laboratoriais dele são excelentes. Né? A memória está fraca, está falhando, mas nós estamos lá, um segurando a vida do outro. Mas tem amor, né? Existe, com certeza. E seus filhos estão por aí, formados, fazendo trabalhos no exterior, outros na URI ainda com um grande curso que é o de Medicina Veterinária, e é um exemplo para todos nós, e a gente parabeniza essa família aí que tanto trouxe de conhecimento para Santiago. Eu agradeço. E realmente meus filhos... Só que para os meus filhos nunca foram criados com excesso. Os meus filhos nos ajudaram na construção do nosso patrimônio, lado a lado. Com 7, 8 anos, eles estavam na nossa terra, abrindo buraco e fazendo aramado. É assim que eles foram criados. E a gente gosta de ouvir da senhora o que a gente conversou nos bastidores aqui, para a gente chegar já no final dessa entrevista. O que a sua mãe e o seu pai diziam para vocês, filhos, que o caráter e a honestidade, como é que é? Assim, os guris, às vezes, eu olho para eles e digo, já sei, o maior ladrão do mundo começou roubando uma agulha. Uma agulha. Ou assim, eu achei, mãe. A mãe nunca nos permitiu achar nada. Se alguém achou, é porque alguém perdeu. E se alguém perdeu, alguém é dono. Então, vamos procurar o dono. Então, a gente foi criada realmente com princípios morais e de honestidade muito rígidos. Muito rígidos. E isso foi muito bom. E a gente passa para os filhos. Sim. Né? O que a gente recebe, a gente divide. Isso aí, que bonito. Eu quero que a senhora encerre, então, com alguma poesia, ou dizendo onde é que a gente vai encontrar o livro, como é que faz para comprar, e o que a senhora quiser, as suas considerações, conforme lhe vier à cabeça, a gente encerra esse trabalho aqui, diretamente da redação do Expresso para o canal Expresso, em nome da Nicola Veículos, em nome da Virtual Móveis, Estúdio Caio e Jana Fotografias e Vídeos. Muito obrigado à nossa equipe e você sabe, se inscreva no nosso canal, porque sempre estamos trabalhando para trazer uma informação nova, uma informação que te deixe feliz, uma informação que te tire preocupações e que tenhamos esses momentos literários de história de Santiago, de história de parte do nosso Rio Grande, aqui com essa poeta, com essa escritora, mãe, avó, a professora, educadora Aida Bock Brum, que agora
encerra este momento aqui para o Canal Expresso. Muito obrigado e a gente volta numa próxima oportunidade. É com a senhora, dona Aida. Bem, tu me pediste uma poesia. Eu conheci o meu marido na primeira série ginasial. Eu tinha 12 para 13 anos e ele era um pouco mais velho. Aí ele fazia o tema para mim, eu fazia para ele, e era esse o nosso namoro. Até que um dia ele adoeceu do tifo. E eu escrevi a minha primeira poesia. Olha aí. Que eu vou dizer agora, então, já para que tu pede. Escrevi assim. Pode dizer para aquela câmera ali. Tá. Glória e amor a ti, querido, Alfredo, meu sonho embevecido. Dei a ti um amor que não me pediste, e depois chorei vendo que partiste, mas ainda é teu meu coração ferido. Eu era menina. Depois, aos 13, escrevi mais uns poemas, assim. E aí está. E esse está no seu livro? Não, esse está no projeto da professora Rosane. Querida professora Rosane, a gente agradece a família da professora Rosane também, que muito incentivou e trabalhou na nossa URI. Hoje eu sou um cara formado em letras, faço educação, sou mestre em educação por causa de vocês, pelo incentivo, e principalmente da professora Rosane, a qual eu sempre agradeço, porque foi uma educadora na minha vida. Pois é, eu agradeço. Muito obrigada por esta oportunidade e até mais. Tá bom. Muito obrigado, a gente vai encerrando.